Oi pessoas, como vocês estão? Mais um vídeo para esse canal. Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Heloísa, eu tenho 22 anos e eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu faço um intercâmbio que se chama Au Pair e é o intercâmbio que a gente vai falar hoje. É um intercâmbio de trabalho, em que você é uma babá, você cuida de crianças de família americana ou qualquer nacionalidade que esteja morando aqui, ou em outro país, porque também tem au pair em outros países. E nisso, para você completar esse intercâmbio tem uma durabilidade de 1 ano, podendo ser estendido por 6 meses, 9 meses ou 12 meses. Aqui nesse canal tem vários vídeos falando sobre o au pair, e enquanto você está fazendo esse intercâmbio de trabalho, você também precisa estudar. Não é uma faculdade, não é nada demais, você tem várias opções de estudo aqui, várias, mas isso precisa ser 6 créditos ou 72 horas de estudo. Então, você pode fazer estudos de um final de semana ou que dura meses, depende do que você vai escolher, depende da disponibilidade que tem na sua cidade. E você pode usar esse estudo para uma coisa que vai te beneficiar no futuro, ou se você não liga e você não quer, você não tem tempo, né, não tá nem aí pra isso, você pode simplesmente fazer qualquer curso só pra poder se livrar disso. Bom, eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu já tô no meu 2º ano de au pair. Pra você poder ir pro seu 2º ano, você precisa completar os créditos do 1º ano. Você é obrigada a completar. Então, você faz ou 6 créditos ou as 72 horas, depois você pega um certificado, manda para a sua agência e eles já te dão a opção de estender por 6 meses, 9 meses ou 12 meses, como eu falei. Eu escolhi estender por mais 12 meses, então eu sou obrigada a completar mais 6 créditos para o meu 2º ano, e se fosse só 6 meses, seriam só 3 créditos. Claro que se você não completar, você pode voltar para o seu país, porque eles não vão deixar você continuar. Quais são as opções? No meu 1º ano, eu fiz um curso chamado Au Pair Weekend, que aqui no canal tem vídeo que eu fiz 2 au pair weekends, na verdade. Um eu fiz em dezembro de 2022, que eu fui pra Nova York, perto daqui, mas eu fui sozinha, fiz um curso chamado Performing Arts, que foram 3 dias só, uma sexta, sábado e domingo. Então é curso rápido. Me deu 3 créditos e eu tenho um certificado da UCLA, que é a Universidade de Los Angeles. Foi muito legal, não que esse certificado vai ter um impacto enorme na minha vida, mas foi um curso que eu queria fazer, porque eu fui bailarina na minha vida inteira, então eu me diverti muito, eu fiz muitas amizades. Uma das minhas melhores amigas aqui do intercâmbio, eu conheci lá, que é a Emília, inclusive ela já voltou pra Polônia, mas foi minha grande amigaça aqui. Eu conheci nesse Au Pair Weekend, tem vídeo aqui, gente, dá uma olhada, porque valeu muito, muito a pena. O meu 2º Au Pair Weekend eu fiz em São Francisco, que eu fui no finalzinho de janeiro, também tem vídeo aqui no canal. Eu passei 6 dias em São Francisco, mas porque eu peguei 3 dias a mais, só pra poder turistar, e porque a viagem é bem longa, mas também, sexta, sábado e domingo me deu mais 3 créditos, então 3 créditos de cada um, completei, mandei pra agência, consegui estender pro meu 2º ano. Em São Francisco eu estudei Discovering the USA, que é basicamente descobrindo os Estados Unidos, então você vai estudar um pouco de história, mas principalmente focado em São Francisco, que foi ótimo, foi tipo assim, a gente turistou, andou. Se você quiser saber mais, também tem vídeo aqui no canal, dá uma assistida, foi maravilhoso, eu mostrei toda a minha experiência, conheci muitas meninas também, principalmente 2 brasileiras que eu fiquei muito próximas, a gente ficou no mesmo hostel, a gente se ajudou muito, nossa, foi sensacional, eu amei, foram as minhas viagens, assim, que eu fui sozinha, mas que eu, sabe, conheci muita gente, fui capaz, foi maravilhoso, super recomendo Au Pair Weekend. No total, se eu não me engano, cada aula, né, cada viagem deu 399, mais ou menos, não lembro. E eu lembro que eu peguei um pacote que deu mais barato, então acho que era 750, se eu não me engano, não tenho certeza. E a família, eles têm que te dar um auxílio de $500. Quando a gente pensa em $500, a gente fala, caramba, é muito, dá pra eu fazer muita coisa, mas não é. $500 é pouquíssimos. Dá pra você fazer uma aula e olhe lá, dependendo se você for fazer em faculdade ou alguma coisa assim. Então, esse Au Pair Weekend, eu ainda tive que completar o valor. Então, se deu 750, a minha família me deu $500, mas eu ainda tive que pagar 250 do meu bolso. Mais voo, né, todo o transporte. Então, pra ir pra Nova York, eu paguei transporte de ida e volta, paguei hotel dividindo com as meninas. São Francisco, voo de ida e volta, hostel por conta própria. O Au Pair Weekend ainda te dá um desconto no hostel pra você conseguir pagar um pouquinho mais barato. Então, eu fiz isso em São Francisco, valeu muito a pena, saiu bem barato todos os dias. E o hostel era super pertinho da escola, então foi incrível.
incrível. Essa foi a minha opção pro primeiro ano. Eu não me arrependo porque eu tive uma experiência muito boa, como eu tô falando pra vocês. Mas se eu soubesse o que eu sei agora, eu não teria feito esse curso. Nenhum dos dois, na verdade. Eu teria usado esse dinheiro, essa energia e tudo mais pra poder investir alguma coisa pro meu futuro, que é o que eu tô fazendo no meu segundo ano. Eu tentei pegar informação, mas é muito difícil de conseguir informação em alguns lugares. Você precisa perguntar pras pessoas certas. Tipo assim, a maioria das pessoas não sabem o que é o au pair, não sabe que visto que você tá. O nosso visto de au pair é chamado J1. Então é um visto que te permite estudar. Você não é um estudante, mas você tem uma permissão de estudar, que é um documento chamado SEVIS, se eu não me engano. Você ganha da agência também, vem o seu DS 2019 e a sua SEVIS. A sua SEVIS é a sua permissão de estudo. Se eu tiver errada, me corrijam aqui nos comentários, tá? Eu tô falando que eu lembro, assim, de cabeça. E, tipo assim, como eu disse, não tem muita gente que conhece desses documentos, se você pode fazer isso ou não. Eles, assim, é difícil de conseguir informação em alguns lugares. Inclusive, na faculdade que eu fui fazer, que é uma Community College, aqui você tem University e Community College. Community College seria uma faculdade mais barata, tipo, bem mais barato. E agora, uma university é tipo, vamos supor, na community college você paga 3 mil. Tô chutando, assim, só um valor. Você paga 3 mil. Na university, você pagaria 10 mil pela mesma aula, juro. Então, vamos focar na community college, que é isso que as au pairs vão. Você vai procurar a community college mais perto de você ou alguma que aceite online. No caso, a minha agência não aceitava nenhuma aula online ano passado. Então, por isso que eu realmente tive que ir para outros lugares para poder fazer. Então, eu fui para Nova York, fui para São Francisco porque tinha que ser presencial. Esse ano, a minha faculdade deixou fazer em um semestre aula presencial e um semestre aula online. Ou é uma online por semestre? Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu sou da agência Cultural Care. Então, eu fiz uma aula presencial, porque na minha o primeiro semestre que eu decidi fazer minha presencial, ainda só podia presencial, verdade. Aí depois falou que podia uma aula online por semestre. Alguma coisa assim. Então, nesse ano, eu vi que ia ter uma feira de apresentação de cursos, aquela feira de estudos, na faculdade. Então, gente, pesquisa por essas feiras. São as melhores oportunidades que você tem de se comunicar com professores, ter acesso às aulas, às salas, tudo mais, para você conseguir conhecer a faculdade. Vai nessas feiras. Bom, eu fui com os meus amigos nessa feira, eu consegui falar com a coordenadora, a mulher responsável pelos estudantes internacionais. E acabou que, tipo assim, calhou que ela sabia tudo de au pair. Tudo, tipo assim, tudo sobre J1, tudo sobre aplicar para visto internacional, tipo assim, tudo. Nossa, ela foi uma linda, uma deusa, assim. Nossa, ela arrasou demais em todas as explicações. Então eu peguei o contato dela, peguei número, peguei e-mail, já mandei e-mail pra ela. Ela me explicou, porque eu tava em dúvida entre fazer nursing ou business. Então ela já me indicou pra eu fazer uma aula de biologia, que é Biology 1, que é basicamente a introdução de biologia. E eu peguei uma aula que é mais difícil, então essa aula tinha um valor de 4 créditos. Geralmente as aulas são 1 crédito, 3 créditos, 4 créditos. Eu não lembro se tem mais que isso, mas eu peguei uma de 4 créditos, significa que é muita coisa. E aqui nos Estados Unidos, todos os cursos que você escolher, eles vão ter umas matérias obrigatórias. Mesmo que não tenha nada a ver com biologia, você vai ter que fazer uma aula de biologia com laboratório, umas ciências com laboratório. Então eu podia fazer biologia, química e obviamente eu fiz biologia, pelo amor de Deus. Eu fiz uma aula no summer, uma aula de verão, que ela é uma aula encurtada. Então, é um semestre, o semestre inteiro, eu fiz em 5 semanas. Gente, foi doido. Foi doido. Eu, tipo assim, surtei um pouco, dei uma chorada de vez em quando. Eu tava fazendo aula presencial, então minha família deu um jeito de arrumar o meu schedule, os meus horários com as crianças de trabalho. Então eu tava trabalhando muito, eu tava estudando muito, dormindo pouco, assim. Mas eu fiz valer a pena o meu dinheiro. Eu tirei um A, graças a Deus. Mas foi, assim, estudo atrás de estudo. Nossa, eu me esforcei muito nessa aula e eu amei. Amei, sério, foi difícil porque foi tudo condensado. Então eu tinha 5 horas de aula na segunda, 5 horas de aula na quarta e 2 horas e meia na terça. Então segunda, terça e quarta eu tinha que ir pra faculdade, tinha uma aula dentro da sala de aula mesmo, que durava 2 horas e meia. Aí a gente tinha meia horinha pra comer na segunda e na quarta, e aí tinha laboratório até 8 e meia da noite. Então ia das 3 até 8, 8 e meia. Doído.
doído, gente. Foi um mesinho ali que eu tive uma dor de cabeça, engordei, nossa, foi... Mas valeu muito a pena, eu gostei muito da matéria, eu estudei pra caramba. E era muito parecido com as palavras em português, né? Então, foi fácil, mas difícil ao mesmo tempo, porque a matéria é difícil, mas as palavras, pelo menos o inglês, foi bem fácil. Eu me senti super orgulhosa de mim mesma, porque eu entendi tudo que o professor falava, ele falava muito rápido. E de estudante internacional só tinha eu e uma outra mulher. E os americanos que estavam lá, a maioria deles estavam refazendo aquela aula, então todos eles já sabiam meio que a matéria, então você só precisava acompanhar muito rápido. E a maioria já tinha feito aquela aula porque eles estavam tentando pegar uma nota melhor pra passar, pra ser aceito no curso de enfermagem ou alguma medicina, alguma coisa assim. Porque aqui você não pode só fazer inscrição e entrar, você precisa ser aceito para aquele programa. Mó burocracia, que isso. Mas enfim, como eu tirei um A, seria mais fácil para eu ser aceita no curso de enfermagem, desde que você cumpra todos os requerimentos. Enfim, eu fiz essa aula porque eu sei que essa aula me ajudaria a entrar em qualquer curso do futuro e me ajudaria, tipo assim, a já ter os créditos. Essa aula como estudante internacional, pelo menos na minha faculdade, ela custaria mais de $2.000. Como estudante internacional, mais de $2.000. Como residente, porque a au pair paga como residente. Tem residente, tem fora do county, que é fora, tipo assim, fora da cidade que você tá, e fora do estado ou estudante internacional. Como estudante internacional, uns 2.000. Como residente, eu paguei, até anotei, $773,02. Contando que a minha família pagou $500, eu paguei 273. Gente, eu paguei 273 numa aula que, como estudante internacional, eu teria que pagar mais de 2.000. Tipo assim, pra mim, isso foi incrivelmente maravilhoso. Eu fiz um deal maravilhoso. Nossa, eu amei. Eu amei ter pagado só isso. Eu achei que valeu muito a pena. Então, por isso que eu me empenhei muito, porque eu não queria ter que refazer essa aula no futuro, nem nada. Então, eu fiz o meu dinheiro valer a pena. E depois, então passou, né? Eu me inscrevi para outra aula que valia 3 créditos. E essa aula foi de business. Então, eu já vi, né, como que era biologia, para ver se eu ia querer, né, que de biologia só fica mais difícil para fazer enfermagem. E eu falei, deixa eu ver se eu gosto de business, como tinha negócios, né, administração, marketing, e tudo mais, finanças. Então, eu falei, deixa eu ver se eu gosto. E aí tem uma matéria que se chama Introdução a Business, Introduction to Business. E aí eu fiz essa aula, ela me deu 3 créditos e ela custou $577,86. Nessa aula, minha família não me deu nenhum dinheiro, eu realmente tive que desembolsar. Mas é o que eu falei, como estudante internacional, teria sido 3 vezes esse valor. Então, eu falei, tá tudo bem pagar $577,86. E aí, juntando nisso, né, deu uns $800 só de aula. Mas pra mim, valeu a pena, porque já é uma coisa que eu quero fazer no futuro, eu quero fazer faculdade, então já me deu 7 créditos. O au pair só precisa de 6, e pelo que a mulher, a coordenadora, me explicou, você não pode fazer mais aulas ainda, você não pode, né, depois dos 6 créditos, porque é só isso que o governo permite você fazer com o visto de au pair. Mas eu dei um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, de conseguir créditos a mais ainda do que eu precisava e que eu economizaria mais dinheiro como estudante internacional, como eu já expliquei. Então, pra mim valeu muito a pena, foi isso que eu fiz. Eu fui atrás da coordenadora, da mulher responsável pelos estudantes internacionais. Ela é a pessoa que vai te ajudar. Qualquer outra pessoa na faculdade vai falar merda e não vai conseguir te ajudar direito. Pelo menos na minha experiência, na experiência de todos os meus amigos, até essa moça, que é a única responsável pelos estudantes internacionais, ela nem respondeu meus amigos direito. Eu acho que ela só, tipo assim, eu acho que eu enchi tanto o saco dela que ela lembrou do meu rosto e já, tipo assim, foi, entendeu? Você também precisa ter o seu certificado da escola e o seu histórico escolar traduzido. Para fazer minha aula de biologia, cada aula você precisa provar alguma coisa. Para minha aula de biologia, você precisava ter feito química no ensino médio. Aqui eles escolhem se eles fazem química ou não no ensino médio. Como a gente do Brasil não tem essa opção, adoro. Eu já tinha no meu histórico, então eu pude fazer a aula de biologia normalmente, até porque eu fiz até técnico de nutrição, então eu tive essa mesma matéria umas 1000 vezes. Então, pra mim, foi um pouco mais fácil eu ter entendido a aula de biologia, porque eu já tinha estudado muita coisa dessa aula. E essa aula foi difícil, viu, gente? Muita coisa envolvida. Minha parte preferida foi genética. Eu adorei genética. E é isso. Eu acho que eu falei
toda a minha experiência com estudos. Eu não sei ainda se eu provavelmente vou ficar pra faculdade, vamos ver ainda, não tenho certeza, mas eu já garanti, tipo assim, se eu ficar, eu fiz uma coisa produtiva, e se eu não ficar, pelo menos eu já fiz uma matéria aqui nos Estados Unidos, eu vi se eu gosto de business ou não. Inclusive, eu já terminei essa aula de business, eu tirei um A também, porque eu estudei pra caramba também. Mas essa matéria foi bem mais fácil. Não fácil, eu achei o inglês foi muito difícil. Eu tenho um bom inglês, mas, gente, foi muito difícil. Tipo, eles usam muito mais palavras formais. A professora descontava ponto do inglês. Então, se você tinha que escrever uma coisa, assim, profissional. Uma coisa que você realmente conversaria com o chefe da empresa. Então, pra mim, essa parte, assim, foi mais difícil ainda. Mas eu gostei da matéria, eu achei interessante. Ainda tô me decidindo o que eu quero. Eu gosto muito mais da área da saúde. Eu sempre me vi na área da saúde, desde sempre pra sempre. Mas agora eu estou considerando business, ainda mais por ter o canal no YouTube, por ser bem comunicativa, eu gosto de falar, eu gosto de estar sempre ali, né? Rede social, marketing e tudo mais. Então eu tô tentando ainda ver o que eu gosto, vou ver se eu consigo fazer mais algumas aulas ano que vem ou alguma coisa assim. Vamos ver o que o universo tá guardando pra mim. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Vão atrás, não desistam. Se você não tem tempo, faz o Upper Weekend, porque é a sua opção mais rápida. Inclusive, tem a Upper Weekend que te dá 72 horas. Já te dá todos os 6 créditos. Eles são um pouquinho mais caros. E se eu fosse fazer mais um Upper Weekend, eu iria pra algum lugar que eu realmente gostasse. Então, eu queria muito ir pra São Francisco. Então, eu fui na época. E acabou que eu fui depois de novo, então, né? Mas tem em Seattle, tem no Texas, tem vários lugares. Vários. É isso, gente. Um beijo. Obrigada por estarem aqui e até mais. Tchau!